com 2026 cada vez mais próximo, um tema que é inevitável volta a dominar as conversas de quem investe aqui no Brasil: as eleições. Sempre, né? E com elas, aquela grande dúvida sobre o que fazer com as ações de empresas estatais, tanto as federais quanto as dos estados. Para organizar um pouco o pensamento, hoje a gente vai analisar o que os dados e o histórico nos dizem sobre os riscos e, principalmente, as oportunidades que aparecem. Um tema fundamental, sem dúvida. E para começar, tem um dado que me chamou muito a atenção. Veio de um estudo recente da gestora Alfa. Sei qual é. Eles analisaram o índice IBX100 na última década, de 2014 a 2024. E o resultado foi, para dizer o mínimo, contraintuitivo. Das 20 empresas que mais pesaram negativamente no índice, 15 eram corporations. Aquelas sem controle definido? Exato. E, em contrapartida, das 20 que mais contribuíram positivamente, 15 tinham um controlador claro, incluindo aí várias estatais bem conhecidas. Isso é meio que vira de cabeça para baixo o senso comum do mercado, não é? Vira completamente. Esse dado obriga a gente a questionar uma narrativa muito, muito forte no mercado, né? Aquela de que o modelo de controle pulverizado que a gente importou de mercados mais maduros é inerentemente superior. Certo. O que essa análise sugere é que, na realidade do Brasil, que é um mercado com muita volatilidade, com incertezas estruturais, ter um dono claro, seja uma família ou o próprio Estado, pode ser uma vantagem competitiva importante. Mas essa visão não acaba ignorando o risco gigantesco de interferência política? O histórico brasileiro está cheio de exemplos de governos usando essas empresas para controlar a inflação, para fins eleitorais, destruindo o valor para o acionista minoritário. O tal do longo prazo pode nunca chegar se o controlador decidir mudar a regra no meio do jogo. Esse é o ponto central. É o paradoxo da situação. O risco que você mencionou é real, é inegável. E é o principal motivo pelo qual muito investidor institucional simplesmente evita estatal. Certo. No entanto, o que o estudo mostra é o outro lado da moeda. Nas empresas de controle pulverizado, as corporations, a gente enfrenta o que se chama de conflito de agência. Que é quando os executivos pensam mais neles do que na empresa, certo? Exato. A diretoria e o conselho, mesmo sendo profissionais, muitas vezes têm seus incentivos ligados a bônus de curto prazo. A prioridade pode virar a meta do trimestre, e não a criação de valor sustentável ao longo de 5, 10 anos. Entendi. Então, numa empresa com controlador definido, a visão de longo prazo tende a prevalecer, porque o dono está pensando no legado, na perpetuidade do negócio, não só no bônus do próximo ano. Exatamente. A tendência é penalizar essas remunerações de curto prazo em prol de resultados mais perenes, mais duradouros. O estudo não diz que o controle estatal é uma maravilha sem riscos, longe disso. Ele só joga uma luz sobre um fato. Ter um controlador alinhado com o longo prazo nesse nosso ecossistema volátil tem se provado, estatisticamente, mais benéfico. Ok. Então temos esse paradoxo. De um lado, o risco político, que todo mundo teme e que é super visível. Por outro, dados que mostram que um controlador definido, mesmo o Estado, pode trazer benefícios estratégicos. Como a gente navega isso na prática com 2026 chegando? Olha, o comportamento do mercado em ano de eleição é quase um roteiro que se repete, sabe? A grande maioria dos analistas, dos gestores de fundos, simplesmente coloca as ações de estatais de escanteio. Deixa de lado. Isso. A volatilidade explode, as manchetes ficam carregadas de incerteza e, para um gestor, é muito mais fácil justificar para os cotistas botar o dinheiro numa empresa com uma tese mais simples, mais previsível, especialmente com juros de 2 dígitos ainda, né? O custo de oportunidade de assumir esse risco parece alto demais. Peraí, então a conclusão lógica disso é que o medo da maioria pode ser justamente o sinal verde para quem tem disciplina. É quase como se o mercado estivesse dando um desconto por pura aversão à manchete de jornal. É exatamente essa tese. O pânico ou essa aversão generalizada geralmente criam as melhores oportunidades. Mas, e esse é um mas gigante, essa não é uma estratégia para qualquer um. Certo. Exige um perfil de investidor muito específico. Paciência para esperar, disciplina para seguir o plano mesmo com tudo caindo, uma margem de segurança bem robusta na hora de entrar e, como o pessoal diz, né, estômago de avestruz para aguentar a volatilidade sem pânico.
E como é esse estômago de avestruz na prática? Eu lembro muito da eleição de 2018. Tinha cliente ligando todo dia, desesperado, querendo vender tudo. O único que ganhou dinheiro de verdade foi um que, brincando, falou que tinha esquecido a senha da corretora e só foi olhar o saldo 6 meses depois. É uma anedota, mas faz todo sentido. Total. Ilustra o poder de simplesmente não reagir ao ruído. E tem outro fator que resume a estratégia. Tem as estatais enquanto elas ainda existem. Essa frase é forte. Ela sugere que essa janela de oportunidade pode fechar. Exato. Os movimentos de privatização, embora pareçam discussões lentas, intermináveis, quando engrenam, acontecem muito rápido. A gente viu isso no fim dos anos 90, com a Vale, com o sistema Telebrás, mais recentemente com a Eletrobras e agora o processo da Sabesp. São debates de anos. Anos. Mas uma vez que a decisão política tomada, a execução é veloz. A oportunidade, portanto, está em se posicionar quando o mercado ainda duvida, quando o preço reflete a incerteza, e não quando a privatização já virou notícia na primeira página. Essa ideia de se posicionar antes de uma possível privatização é muito poderosa. Isso me faz pensar em alguns casos específicos. Começando pelos estados. Minas Gerais sempre aparece, né? Como ficam a Copasa e a CEMIG nesse cenário? Minas é um laboratório bem interessante. No caso da Copasa, a percepção do mercado é que existe uma certa urgência do governo estadual para avançar com a privatização, justamente para que o processo não seja contaminado pelo calendário eleitoral. Entendi. Já a CEMIG é uma incógnita maior, e é isso que a torna uma empresa para se observar de perto. Uma incógnita em que sentido? Então, recentemente teve um burburinho forte sobre a possibilidade de federalização dela, como uma engenharia financeira para abater parte da dívida enorme de Minas com a União. E isso adiciona uma camada de complexidade. E do ponto de vista de preço, agora a ação está bem espremida, sabe? Negociando muito perto do nosso preço-teto projetivo. Essa ideia de preço-teto é central, então vale a pena a gente detalhar. O que é exatamente esse preço-teto e como o investidor determina isso? Ótima pergunta. É o conceito mais importante aqui. O preço-teto é, de forma simples, o preço máximo que a gente aceita pagar por uma ação para garantir um retorno mínimo esperado só com os dividendos. Certo. Geralmente, a gente usa como base um retorno de 6% ao ano, que é um piso histórico razoável. Então, a gente pega a projeção de dividendos por ação e divide por 0,06. O resultado é o nosso preço-teto. Se a ação está abaixo desse valor, ela entra na lista de compras. Passou, ela sai, não importa quão boa seja a empresa. É uma trava de segurança. Uma ferramenta de disciplina para evitar comprar na euforia. Brilhante. É uma regra matemática para controlar a emoção. Voltando a CEMIG, então. Mesmo não sendo uma oportunidade agora, ela segue no radar? Exatamente. E vale lembrar que esse MIG tem um histórico de ser generosa com os acionistas via bonificações. A última, por exemplo, foi de 30%. É um fator a mais para botar na conta. Perfeito. Saindo de Minas e indo para os gigantes federais, vamos falar do Banco do Brasil. Ele passou por muita turbulência e 2026 promete mais do mesmo. Sem dúvida, o Banco do Brasil vive um paradoxo. A maior fortaleza dele é também a maior fonte de incerteza no momento, que é o agronegócio. Que por anos foi o grande motor, né? Exatamente, foi um motor de crescimento espetacular. O cenário, contudo, mudou. O setor enfrenta um ano que se desenha bem mais difícil. Sim. A gente está vendo uma combinação de questões climáticas com um nível de alavancagem muito alto dos produtores. Inclusive, os dados do terceiro trimestre de 2025 mostraram um volume recorde de pedidos de recuperação judicial no setor. E essa incerteza toda joga o preço da ação para baixo. E aí que tá. Volatilidade, para quem investe com a disciplina do preço-teto, é uma grande aliada. Um desempenho mais fraco do agro pode levar o mercado a punir a ação, jogando ela para baixo do preço-teto e criando uma excelente oportunidade de compra. E como isso se reflete nos números? A gente fez uma simulação considerando um cenário mais conservador, com a redução do payout do banco. Só para nivelar todo mundo, payout é aquela fatia do lucro que o banco distribui como dividendos, certo?
Uma redução significaria que o banco está segurando mais caixa. Perfeitamente colocado. Uma redução do payout para 30%, por exemplo, seria uma medida prudencial do banco para fortalecer o balanço. Nesse cenário, o nosso preço-teto para ação fica mais baixo, algo que seria mais facilmente atingível em momentos de estresse, abrindo a janela de compra. É uma tese bem contraintuitiva. Apostar na empresa justamente quando o seu principal setor fraqueja. E a Petrobras? Essa talvez seja a estatal que mais gera debate. Petrobras é uma tese com 1000 asteriscos. É para aquele investidor com altíssima tolerância ao risco, que consegue de fato ignorar o ruído incessante e focar nos fundamentos. O fator chave aqui, obviamente, é o preço do petróleo. Claro. Existem projeções mais pessimistas no mercado que indicam o barril do Brent na casa de 50 a 55 dólares em 2026. Se isso se concretizar, é natural que a cotação da ação acompanhe a queda. E a oportunidade seria comprar nessa queda esperando o petróleo se recuperar. Não exatamente. A tese é um pouco mais sutil. O que o mercado frequentemente ignora na Petrobras é que mesmo com o Brent a 55 dólares, a eficiência de extração no pré-sal é tão extraordinária que garante uma geração de caixa ainda muito robusta. Ou seja, a empresa continua lucrativa? Muito lucrativa. A oportunidade não é só comprar um dividend yield maior porque o preço caiu. É comprar uma capacidade de geração de lucro resiliente que o mercado, em pânico com a manchete, subestima drasticamente. É interessante isso, porque a política de dividendos, mesmo sob pressão, tem se mantido relativamente previsível. A grande dúvida é se essa previsibilidade resiste a um novo ciclo de governo. Essa é a pergunta que vale investimento. A aposta é que, mesmo com um payout menor, a combinação de uma cotação deprimida com a forte geração de caixa ainda resultaria num retorno com dividendos bem atrativo, na casa de 10 a 11% ao ano. Seria um ponto de entrada muito interessante para quem foca em renda. Para a gente fechar a análise de empresas, temos também um banco regional importante, o Banrisul. Como ele se encaixa nessa discussão? O Banrisul é um caso peculiar. É um banco muito focado no Rio Grande do Sul, com forte atuação em crédito consignado e, claro, no agronegócio local. Os riscos são evidentes. A exposição a eventos climáticos, que infelizmente têm sido mais frequentes, e a própria concentração geográfica. Não é uma oportunidade clara agora, então. Nos preços atuais, não. Mas se a cotação voltasse para a faixa de 12 a 13 reais, começaria a ficar bem atrativa. Então, no caso do Banrisul, a tese é menos sobre a operação do dia a dia e mais uma aposta num evento específico, tipo uma privatização. Exatamente. O principal gatilho para o Banrisul seria o resultado das eleições estaduais de 2026. A depender do novo governo, as conversas sobre uma possível privatização, que são ventiladas há anos, mas nunca avançam, poderiam finalmente ser destravadas. E como você disse, quando engrena, vai rápido. Vai rápido. Portanto, é mais um nome para ter na lista de observação, aguardando com paciência o preço certo e o contexto político adequado. Tudo isso desenha um cenário de oportunidade, mas que exige um controle emocional gigante. Muitos investidores simplesmente paralisam de medo em ano de eleição. Qual seria a mentalidade correta para atravessar 2026 não só com a cabeça no lugar, mas talvez até tirando proveito? O medo não é de todo ruim, sabe? Ele indica cautela, o que é saudável. O problema é quando ele paralisa. O conselho é, vai com medo mesmo, mas vá com um plano sólido, inabalável. E a renda fixa? A tentação é enorme. Gigante. E não há nada de errado em ter uma parte do patrimônio nela, mas é preciso cuidado, principalmente com produtos de crédito privado. Para a pessoa física, muitas vezes o risco de liquidez, a qualidade do crédito não compensam aquele spread mínimo que eles oferecem sobre os títulos públicos. Então, a estratégia não é abandonar a bolsa, mas sim ter um método à prova de pânico. Exatamente. É aqui que entram os vieses comportamentais. O mais perigoso em anos assim é o efeito manada. A gente vê todo mundo vendendo, a mídia falando em crise, e o instinto grita para vender também, mesmo que o plano fosse comprar. E o viés de dar mais peso para as notícias recentes, né? O da recenticidade. A gente dá um peso desproporcional às notícias ruins do momento e esquece completamente o potencial de longo prazo.
O antídoto para isso é a disciplina de aportes constantes. Aportes mensais, faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. Defina um valor religiosamente todos os meses em boas empresas que estejam abaixo do preço teto. Siga o plano. A gente viu algo parecido no final de 2025, com uma alta da bolsa que foi meio silenciosa, pouca gente aproveitou. Lembra muito o movimento de 2015 para 2016. A história não se repete igual, mas ela rima. Quem se mantém firme no plano é quem colhe os frutos. Resumindo nossa conversa, então, anos eleitorais como 2026 trazem uma volatilidade que assusta a maioria. No entanto, para quem tem paciência, disciplina e um método claro, como o do preço-teto, essa mesma volatilidade vira oportunidade. Vimos como isso se aplica a casos como CEMIG, Banco do Brasil, Petrobras e Banrisul. Perfeito. E para uma reflexão final, a grande questão para 2026 não é se haverá volatilidade, porque ela virá, com certeza. A questão é como cada investidor vai usar essa volatilidade a seu favor. Num cenário onde a gente vê o capital estrangeiro ditando o ritmo, aproveitando para comprar ativos de qualidade a preços baixos, fica a pergunta: será que o investidor local está preparado para contrariar o medo coletivo e construir patrimônio justamente quando a incerteza parece maior? Este é o resumo sobre o que esperar das empresas estatais em 2026, um ano de eleições aqui no Brasil. De acordo com nossos estudos, anos eleitorais costumam aumentar a volatilidade e, com isso, afastar grandes investidores de empresas estatais, o que pode criar ótimas oportunidades de compra para quem investe pensando no longo prazo e busca bons preços. Então vamos ver os 3 pontos principais que você precisa saber. Primeiro, as duas gigantes do Ibovespa, Banco do Brasil e Petrobras. Elas exigem, sim, a nossa atenção. O Banco do Brasil, por um lado, está com um cenário desafiador do agronegócio, sabe? Tem um risco de inadimplência que pode pressionar o preço das ações. Já a Petrobras, mesmo com a incerteza do preço do petróleo, tem projeções de dividendos que podem chegar a 10% ou 11%, o que oferece uma margem de segurança bem interessante. Segundo ponto. Outras estatais, mas agora dos estados, estão no radar, principalmente por possíveis privatizações. A gente está de olho na CEMIG, a empresa de energia de Minas Gerais. Embora os preços hoje estejam próximos do preço-teto, a volatilidade do ano eleitoral pode sim gerar uma oportunidade de entrada. E, finalmente, o Banco Regional Banrisul também é um caso para a gente monitorar. O banco tem uma ligação muito forte com o agronegócio no Sul e, segundo análises, pode se tornar uma compra interessante se o preço das ações recuar para a faixa de R$ 12 a R$ 13. Resumindo, 2026 pode ser um ano bem estratégico para analisar estatais, usando a volatilidade eleitoral para buscar pontos de entrada atrativos em empresas sólidas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.